O sol se punha lentamente sobre o bairro de Alvorada, pintando o céu com tons laranja e rosa que se refletiam nas janelas das casas enfileiradas. Na Rua das Acácias, número 37, os irmãos Lucas e Pedro Oliveira se entreolharam com aquele brilho de travessura nos olhos que sua mãe, Dona Teresa, conhecia muito bem. A mulher suspirou, observando os filhos de 16 e 14 anos cochichando no canto da sala. "O que vocês dois estão aprontando agora?" perguntou, sem levantar os olhos da revista que folheava. "Nada, mãe", respondeu Lucas, o mais velho, com aquela falsa inocência que não enganava ninguém. "Só estamos conversando sobre o trabalho de ciências." Teresa ergueu uma sobrancelha, mas decidiu não insistir. O marido estava viajando a trabalho, como sempre acontecia naquela época do ano, e ela estava cansada demais para começar um interrogatório. Depois de uma longa jornada no hospital onde trabalhava como enfermeira, tudo o que queria era um momento de paz. "Vou tomar um banho e descansar um pouco." "Comportem-se", disse ela, levantando-se do sofá. "O jantar está no micro-ondas. E não quero nenhuma reclamação dos vizinhos desta vez, entenderam?" Os garotos assentiram em uníssono, com sorrisos angelicais que fizeram Teresa revirar os olhos. Antes de subir as escadas, assim que ouviram o barulho do chuveiro, os dois correram para a janela da sala que dava para a casa ao lado. A casa vizinha, antes ocupada por um casal de idosos que se mudará para mais perto dos filhos, agora tinha uma nova moradora. Uma jovem mulher que havia se instalado ali há menos de 2 semanas. Era alta, com longos cabelos castanhos e um ar misterioso que despertava a curiosidade de todos no bairro. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que se chamava Isabel, aparentava ter uns 30 anos e trabalhava em casa, raramente saindo durante o dia. "Você trouxe?", sussurrou Pedro, nervoso. Lucas sorriu e tirou do bolso um pequeno drone equipado com uma câmera. "O presente de aniversário que ganhará do pai no mês anterior. Com isso podemos ver o que a misteriosa vizinha faz o dia todo trancada naquela casa", disse ele, com os olhos brilhando de excitação. "Todo mundo está curioso." "Não sei, Lucas, parece errado. E se a mãe descobrir?", argumentou Pedro, embora sua voz traísse mais antecipação do que preocupação. "Relaxa, maninho. É só uma brincadeira inocente. Além disso, ela mesma disse que precisava descansar. Vai dormir depois do banho e nem vai perceber. Vamos só dar uma espiadinha rápida." O plano havia sido concebido na tarde anterior, na escola, quando conversavam com outros garotos do bairro. Todos estavam intrigados com a mulher que quase nunca era vista, que recebia entregas constantes e cuja luz do escritório ficava acesa até altas horas da madrugada. Os boatos corriam soltos. Alguns diziam que era uma escritora famosa sob pseudônimo, outros apostavam que era uma hacker trabalhando para o governo, e os mais imaginativos sugeriam que era uma espiã internacional. Para Lucas, aquela era a oportunidade perfeita de se destacar entre os amigos, trazendo informações em primeira mão sobre a misteriosa Isabel. Havia planejado tudo meticulosamente. Usaria o drone para sobrevoar discretamente o jardim da vizinha e, com sorte, capturar algumas imagens através das janelas. Uma rápida operação de reconhecimento, como gostava de chamar. Os irmãos saíram sorrateiramente pela porta dos fundos e se posicionaram atrás da cerca viva que separava as propriedades. Lucas ligou o controle, e o pequeno drone zumbiu ao ganhar altura. "Mantenha-o baixo", murmurou Pedro, olhando nervosamente para os lados. "Se algum vizinho vir." "Eu sei o que estou fazendo", respondeu Lucas com confiança, enquanto manobrava o aparelho habilmente em direção à casa vizinha. A noite estava clara, com uma lua crescente que iluminava suavemente o jardim bem cuidado da casa de Isabel. Através da tela do celular conectado ao drone, os meninos podiam ver o que a câmera capturava. A princípio, nada de interessante, apenas o exterior da casa, com suas paredes brancas e janelas de moldura escura. "Ali", apontou Pedro, quando notaram uma luz acesa no que parecia ser o escritório. "Consegue aproximar mais?" Lucas mordeu o lábio em concentração e manuseou os controles com cuidado. O drone se aproximou lentamente da janela iluminada. O coração dos garotos acelerou quando a imagem na tela revelou um amplo escritório, com estantes repletas de livros cobrindo uma parede inteira. No
Centro do ambiente, uma mesa de trabalho onde... Olha só isso, sussurrou Lucas, com os olhos arregalados. Na mesa havia vários monitores acesos, exibindo gráficos, códigos e imagens que eles não conseguiam distinguir claramente. Isabel estava sentada de costas para a janela, digitando freneticamente em um teclado. Ao lado dela, havia equipamentos que os garotos nunca tinham visto antes, com luzes piscando. Eu disse que ela era uma hacker, murmurou Lucas excitado. Ou talvez trabalhe para a NASA ou algo assim. Pedro não respondeu, hipnotizado pela cena. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos monitores na mesa de Isabel mostrou o que parecia ser uma imagem de vídeo ao vivo. Uma imagem do jardim vizinho, o jardim deles. Lucas. A voz de Pedro falhou. Acho que ela tem câmeras de segurança apontadas para nossa casa. Antes que Lucas pudesse responder, Isabel parou de digitar abruptamente. Sua cabeça girou lentamente e, para o horror dos garotos, ela olhou diretamente para a janela, diretamente para o drone. Por um momento terrível, seus olhares se encontraram através da câmera. Merda, ela viu, exclamou Lucas, entrando em pânico e manobrando desajeitadamente o controle. O drone vacilou no ar, bateu no beiral da janela e, após um zumbido agoniado, desabou no jardim de Isabel. Corre! Gritou Pedro, puxando o irmão pelo braço. Os dois dispararam em direção à sua casa, tropeçando nas próprias pernas. Entraram esbaforidos pela porta dos fundos e se jogaram no sofá da sala, fingindo assistir televisão, com os corações batendo tão forte que pareciam prestes a explodir. O que fazemos agora? Perguntou Pedro, pálido. O drone está lá. Ela vai saber que fomos nós. Lucas passou as mãos pelo rosto, tentando pensar. Talvez ela não tenha visto direito. Podemos dizer que o drone escapou do controle durante um teste. E as imagens que gravamos? Deletamos tudo, claro. E rezamos para que ela não venha aqui. Mas o destino tinha outros planos. Exatos 3 minutos depois, a campainha tocou, fazendo os dois irmãos saltarem do sofá. Trocaram olhares de puro terror. Mãe! Chamou Lucas desesperadamente. Tem alguém na porta. O silêncio que se seguiu indicava que Teresa provavelmente havia adormecido após o banho, como costumava fazer. A campainha soou novamente, mais insistente desta vez. Vamos ter que atender, disse Pedro, engolindo em seco. Com as pernas trêmulas, Lucas caminhou até a porta e a abriu, preparando-se para o pior. Isabel estava parada ali, ainda mais imponente de perto. Usava jeans escuros e uma camiseta preta. Simples, e em suas mãos estava o drone acidentado. Seu rosto não demonstrava raiva, mas uma espécie de curiosidade divertida que deixou os garotos confusos. Acho que isso pertence a vocês, disse ela, estendendo o aparelho. Lucas o pegou, sem conseguir olhar nos olhos da mulher. Desculpe, gaguejou. Foi um acidente, nós só estávamos testando como funciona a violação de privacidade, completou ela, arqueando uma sobrancelha. Sua voz era calma, mas havia uma firmeza inquestionável ali. Ou talvez experimentando como é cometer um crime federal. Os rostos dos meninos empalideceram ainda mais. Não queríamos espionar, tentou explicar Pedro, com a voz falhando. Todo mundo ficou curioso sobre você, e nós só decidiram invadir minha privacidade com um dispositivo de vigilância, finalizou Isabel, cruzando os braços. Interessante. Neste momento, passos foram ouvidos na escada, e Teresa apareceu, ainda com os cabelos úmidos do banho e expressão sonolenta que rapidamente se transformou em alerta ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, aproximando-se. Isabel se virou para a mãe com um sorriso amigável. Sou Isabel, sua nova vizinha. Só vim devolver algo que seus filhos perderam no meu jardim. Teresa olhou para o drone nas mãos de Lucas e depois para os rostos culpados dos filhos. Não. Precisou de muito para entender a situação. O que vocês fizeram? Perguntou com aquela voz baixa e perigosa que os meninos conheciam. Bem, eles estavam usando este drone para espiar pela minha janela, explicou Isabel, sem rodeios. Por sorte, tem um sistema de segurança bastante eficiente. Teresa fechou os olhos por um momento, claramente lutando para manter a compostura. Me desculpe profundamente pelo comportamento deles, disse finalmente, com sinceridade.
Lucas, Pedro, peçam desculpas agora mesmo. E saibam que estarão de castigo pelo resto do ano. Os garotos murmuraram pedidos de desculpas, encarando o chão. Se me permite, interveio Isabel, eu teria uma sugestão alternativa. Todos olharam para ela, surpresos. Em vez de ficarem trancados em casa de castigo, talvez eles pudessem aprender algo útil. Trabalho com segurança cibernética e inteligência artificial, e preciso de ajuda com alguns projetos comunitários que estou desenvolvendo para escolas da região. Esses jovens claramente têm iniciativa. Poderíamos canalizar essa energia para algo produtivo. Teresa piscou, confusa com a oferta inesperada. Segurança cibernética, repetiu. Isabel sorriu. Sim, sou consultora para várias empresas e para o governo em questões de segurança digital. Ensino jovens sobre os perigos da internet e como se proteger online. Esse incidente do drone, ironicamente, seria um excelente estudo de caso sobre privacidade e limites éticos na era digital. Os olhos de Lucas se arregalaram. Você trabalha para o governo? Perguntou, subitamente interessado. Para várias agências, sim. Principalmente identificando vulnerabilidades em sistemas e treinando equipes de defesa cibernética, respondeu Isabel, antes de se voltar para Teresa. Os meninos poderiam me ajudar 3 vezes por semana depois da escola. Aprenderiam sobre tecnologia, ética, digital e, mais importante, sobre respeitar a privacidade alheia. Teresa considerou a proposta, olhando de Isabel para os filhos. Isso seria extraordinariamente gentil da sua parte, considerando o que aconteceu. Acredito em segundas chances, disse Isabel com um sorriso. Além disso, prefiro transformar curiosidade em conhecimento do que em punição. Foi assim que, nas semanas seguintes, Lucas e Pedro começaram a frequentar a casa de Isabel. Depois da escola. Para surpresa deles, o trabalho era fascinante. A vizinha misteriosa revelou-se uma mentora paciente e brilhante, ensinando sobre programação, segurança digital e, mais importante, sobre ética na tecnologia. O escritório que haviam espionado era realmente impressionante por dentro, repleto de equipamentos de última geração e certificados emoldurados de prestigiadas universidades e agências governamentais. Isabel conduzia videoconferências com pessoas de todo o mundo e permitia que os garotos assistissem a algumas delas, explicando depois os conceitos discutidos. Com o passar do tempo, outros jovens do bairro começaram a se juntar ao que Isabel chamava de Clube de Segurança Digital. O que começara como uma punição transformou-se em uma oportunidade de aprendizado que mudaria o rumo da vida dos irmãos Oliveira. 6 meses depois, numa tarde de sexta-feira, enquanto Isabel orientava o grupo em um projeto sobre proteção de dados pessoais, Lucas reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Desde o início. Isabel, começou ele, hesitante, nunca entendi por que você não ficou realmente brava conosco. Naquele dia, qualquer pessoa normal teria ligado para a polícia ou, no mínimo, exigido que fossemos severamente punidos. Isabel sorriu, recostando-se em sua cadeira. Digamos que eu tenho um fraco por jovens curiosos e tecnologia. Além disso, seus olhos brilharam. Com um toque de diversão, eu já sabia sobre vocês antes mesmo de se mudarem para cá. Um silêncio confuso tomou conta da sala. Como assim? Perguntou Pedro. Isabel respirou fundo, como se decidindo o quanto poderia revelar. Lembram quando mencionei que trabalho para o governo? Parte do meu trabalho envolve proteger pessoas em situações delicadas. Ela levantou-se e caminhou até uma estante, de onde retirou uma pasta. Dela, extraiu uma fotografia e a entregou a Lucas. Era foto de um homem em uniforme militar ao lado de dignitários estrangeiros. Reconhece alguém? Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Este é nosso pai. Isabel assentiu. Carlos Oliveira, oficial de inteligência disfarçado como executivo de uma empresa de exportação, atualmente em missão no exterior, coletando informações vitais para a segurança nacional. Os irmãos se entreolharam, atônitos. Seu pai sempre disse que trabalhava para uma empresa de comércio internacional, o que explicava suas frequentes viagens. Estou aqui para manter um olho em vocês e em sua mãe enquanto ele está em campo, continuou. Isabel, uma espécie de anjo da guarda, digamos assim. Quando soube que os filhos de Carlos
Estavam curiosos sobre mim. Achei divertido. O drone foi apenas uma coincidência irônica. Quer dizer que você é uma espiã? Sussurrou Pedro, boquiaberto. Isabel riu. Digamos que sou uma especialista em segurança com algumas habilidades adicionais. E quando vi 2 adolescentes tentando me espionar com um drone de brinquedo? Ela deu de ombros. Bem, achei que seria uma boa oportunidade de treiná-los. Talento familiar, aparentemente. Lucas e Pedro mal conseguiam processar a informação. Seu pai, um agente secreto. A misteriosa vizinha, designada para protegê-los. E tudo começou porque eles tentaram espioná-la. Sua mãe não sabe de nada, advertiu Isabel, séria agora. E deve continuar assim. Para a segurança dela e de vocês. Oficialmente, sou apenas a vizinha excêntrica que trabalha com computadores e está gentilmente orientando vocês depois daquele pequeno incidente com o drone. Os garotos assentiram, ainda pasmos. Então, o que acontece agora? Perguntou Lucas finalmente. Isabel sorriu, recolhendo a fotografia e guardando-a novamente. Agora, continuamos nosso trabalho. Vocês aprendem, eu ensino. E talvez, um dia, se tiverem interesse, há várias agências que poderiam usar talentos como os seus. Ela checou seu relógio. Mas por hoje, nossa sessão acabou. Vão para casa, sua mãe deve estar esperando. E lembrem-se, nenhuma palavra sobre isso. Enquanto caminhavam de volta para casa naquela tarde, Lucas e Pedro permaneceram em silêncio, digerindo a revelação. O que começara como uma travessura infantil havia se transformado na maior aventura de suas vidas. Sabe, disse Pedro finalmente, quando chegavam ao portão de casa, acho que aprendemos uma lição importante com tudo isso. Qual? Perguntou Lucas. Pedro sorriu. Às vezes, quando você tenta espionar alguém, descobre que é você quem estava sendo observado. O tempo todo. Lucas riu, balançando a cabeça. Uma coisa é certa, nunca mais vou julgar um livro pela capa, ou uma vizinha pela janela. Os irmãos entraram em casa, carregando consigo um segredo que mudaria suas vidas para sempre. E na casa ao lado, Isabel verificava suas câmeras de segurança, sorrindo satisfeita. Missão cumprida. Fim.